Aqui resolver mais um problema então envolvendo a nossa condução de calor permanente. Considere aí uma janela de vidro cuja seção transversal é mostrada a seguir, né, de dimensões de 1,2 por 1 metro. Então aqui a gente tem a seção transversal da janela. Temos aqui uma placa de vidro de 5 milímetros, uma região vazia aqui com ar também de 5 milímetros e outra placa de vidro de 5 milímetros. Okay? O lado interno tem 20 graus Celsius com H de 5 watts metro quadrado Kelvin, enquanto o lado externo está a 35 e um H de 10 watts metro quadrado Kelvin. Represente as resistências térmicas envolvidas e calcule a taxa de transferência de calor, considerando que há apenas condução no ar confinado entre os vidros, né? Existe uma matemática, né, algumas equações para a gente saber qual que é a espessura de ar que a gente pode deixar aqui para ele não fazer o movimento de advecção, né, para ele não ficar circulando aqui e aumentando a transferência de calor. Okay? Nós vamos considerar que isso está corretamente dimensionado. Okay? Bom, então representando as nossas resistências, né, eu vou ter aqui para cada uma dessas três materiais aqui, né, vidro, ar e vidro. Então vou colocar aqui vidro, ar e vidro. Nós vamos ter condução, né? Então cada um desses eu vou representar aí por uma resistência, né? Eu representei ali cada um desses aí por uma pequena resistência. Depois eu tenho aqui resistência do lado externo, né? Convecção, 35 graus Celsius, seria a temperatura aqui do lado externo. E do lado interno aqui eu tenho uma temperatura de 20 e vou ter também uma resistência aí, transferência de calor por condução. Ok? Vou chamar aqui então de R1, R2, R3, R4 e R5. Temos aí 5 resistências. As três no meio aí são resistência, é uma taxa de transferência de calor por convecção. Por condução, aliás, e as duas externas por convecção. Vou precisar também das propriedades do vidro, né? Então, se eu for lá na minha tabela A8, eu tenho aqui, então, no final da minha tabela, o vidro aqui de janela, 1K de 0,7. Ok? Então, vou anotar aqui no cantinho da tabela A8, eu tenho um K então de 0,7 watt metro quadrado Kelvin, ok? Bom, podemos então iniciar aí calculando a nossa por ordem natural, né? Vamos começar então pelo nosso R1, né? Nosso R1 é uma resistência à convecção, né? 1 sobre HA, ok? Eu tenho então lado interno 5 watt metro quadrado Kelvin vezes 1,2 metros vezes 1 metro, né? Isso dá 5 vezes 1,2 dá 1/6, né? Vou colocar aqui na forma para não ter que colocar a casa decimal. 1/6 de Kelvin por watt, né? Esse metro quadrado aqui vai cortar com o metro quadrado aqui. Ficamos só com Kelvin por watt. Minha resistência 2 é uma resistência então por convecção, L sobre Ka. Resistência por condução em uma placa plana, L sobre Ka. Eu tenho então uma espessura de 5 milímetros, né? Então 0,005 metros, vezes o K, que é 0,7 watt metro Kelvin, vezes 1,2 metros vezes 1 metro. Ok? Unidade então novamente Kelvin por watt. Eu posso então cortar esse metro com esse metro com esse metro. Fica só o Kelvin por watt. 0,005 dividido por 0,7 vezes 1,2 vezes 1, né? Vai então me dar 5,95 vezes 10 a menos 3.
Então temos aqui R2 igual a 5,95 vezes 10 menos 3. Menos 3 Kelvin por watt. Bom, a minha resistência 3 e 4, né, também é por condução, K sobre L sobre Ka, né? Então não vou colocar aqui mais as unidades, que a gente já sabe qual unidade que nós vamos obter. Ficou faltando o K do ar, né? Então 0,005 dividido por 0,7, perdão. Tem que consultar aqui quanto que vale o K do ar. Propriedades do ar. O nosso ar aqui ele vai estar entre 25 e 35, né? Vamos pegar aqui algo entre 20, a temperatura média então vai ser 35 mais 20 dividido por 2, que dá 27,5, tá? Então eu vou pegar as propriedades do ar aqui na tabela A15 a 30 graus, tá bom? Tá mais próximo aí da nossa, entre 30 e exatamente no meio, entre 30 e 25, né? Se eu fizer a média aqui desses dois valores, a temperatura média é 27,5, né? Eu vou ter então 255,1 mais 25588, 2588, dividido por 2, dá 257. Então 0, então essa é a tabela A15, né? O K do ar vai ser então 0,0257 watt metro Kelvin. Ok? Então aqui eu tenho que colocar esse 0,257 vezes o nossa área, que é 1,2 vezes 1. Nós vamos ter então aí 0,257 vezes 1. Dá 1,07 vezes 10 a menos 4. Dividido por 0,0257. Tinha feito errado. 0,257 vezes 1,2 dá 0,1621. 0,1621 Kelvin por watt. E o R4, bom, eu não preciso nem fazer, né? Ele é igual ao R2, né? Olha só, no R2 e o R4 é o mesmo material e eles têm a mesma dimensão, né? O mesmo L e a mesma área, né? Então não vou precisar calcular. Eu já tenho ele ali. E o meu R5, finalmente, né? Será o H sobre K, HA, H externo, né? Que vai ser 1 sobre 10 vezes 1,2 vezes 1, né? 1 sobre 12. Ok? Então, minha resistência total, né? Ou resistência equivalente a todas essas resistências, eu tenho que somar. Vai ser o R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Uma vez que todas as resistências aqui estão em série, né? O mesmo fluxo de calor vai passar aí por todas as minhas resistências. Então, minha resistência equivalente será 1/6 mais 2 vezes 5,95 vezes 10 a menos 3, né, que é o R2 e o R4 são iguais, mais 0,1621 mais 1 sobre 12. Então, minha resistência equivalente
será 1 dividido por 6 mais 5,95 expoente a menos 3 vezes 2 mais 0,1612, 21. 16, 21 mais 1 sobre 12. Dá 0,424. Kelvin por watt. E aí o nosso taxa de transferência de calor então será o ΔT dividido pelo R, né? ΔT total aqui é 35 menos 20 dividido pelo R, que é 0,424. Será então 35 menos 20 dividido por 35,38 watt, né? Ok? A gente pode comparar esse resultado aqui com o resultado do exemplo 1, né? Veja bem, aqui no exemplo 1 a gente tinha uma janela simples, né? Com uma placa de vidro só. A gente tinha então 57,27, né? 35,38 dividido por 57,27. Essa janela então de vidro duplo, né? Reduz aí cerca de 40% a nossa entrada de calor aqui pela janela, ok? Isso é importante aí para economia na utilização de ar-condicionado. Bom, então até o nosso próximo vídeo.